Irmãos, boa noite. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 54. Atos, capítulo 7, verso 54. É o finalzinho do julgamento de Estevão, né, quando ele termina o seu discurso. 54. Diz assim, ó: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este dia, ó Pai, por esse início de noite. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai, que nos mostra que este Teu servo, Estevão, ele viu os céus abertos e viu ao Senhor Jesus à direita de Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aí e que um dia vai voltar, ó Pai. Nós estamos aqui para servi-lo, honrá-lo, adorá-lo, ó Pai, cultuá-lo e aguardar a Tua vinda, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar força, nos dar, ó Pai, ânimo, para que possamos vencer as maldades, ó Pai, as tentações, e que assim, ó Pai, possamos estar sempre firmes e constantes na Tua obra, ó Pai. Abençoa esta igreja, abençoa os Teus servos aqui reunidos, que o Senhor possa a cada dia nos capacitar, nos dar força, ó Pai, para continuarmos servindo ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui nesta noite. Receba o nosso culto e a nossa adoração ao Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, vamos cantar o hino 195. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna te dou. Pois então, pecador, considere esse amor de Jesus que na cruz expirou. Ele diz: vida em mim achará. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, sangue seu derramado Ele tem. Paga está nossa falta, não há
verás virem olhar pra Jesus Salvador, não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador, só o sangue do bom Redentor. Verás virem olhar pra Jesus Salvador, ele diz, ele me achará. Verás virem olhar pra Jesus Salvador, ele todo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, de Jesus que por ti padeceu. Verás virem olhar pra Jesus Salvador, ele diz, ele me achará. Amém? E é mesmo. Vamos lá então. Vocês cantam aí porque não tem a estrofe aqui. Pra Jesus Salvador, verás virem olhar pra Jesus Salvador, ele diz, ele me acharás. Amém? Desculpa, irmãos, tem o número 5 aqui, mas não tem a estrofe. Faz tempo que a gente não canta aí, então passou batido. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. E nós vamos ler a partir do verso 1. Mateus, capítulo 22. A partir do verso 1. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar? Irmão Baldez, pode orar para nós, por favor? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela palavra de nosso coração, e apresentar, nos orando, abençoando, Deus cada dia, e que você sempre forte na tua beleza. Abençoa essa igreja, os irmãos presentes aqui, que está abençoando a vida de cada um, Deus, e o pastor e sua família, os teus, Amém. Muito bem. Irmãos, a semana passada nós não falamos sobre as parábolas, né? Falamos sobre a festa lá do Halloween, mas hoje voltamos aí a falar das parábolas. E hoje nós estamos aqui no Evangelho de Mateus e Jesus propõe essa parábola aqui em comparação ao reino dos céus. Lá no versículo 2 diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Muito bem, vamos procurar, antes de mais nada, identificar os personagens dessa parábola. Lembrando que uma parábola é uma história que é contada dentro de um contexto comum das pessoas, né, com coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, né, e que ela tem um objetivo, né, de ensinar algo, tá? Aqui, Jesus começa contando essa parábola, fazendo uma comparação, né, a semelhança do reino de Deus com a bodas, né, do filho do rei aqui, tá? Então, nós temos aí o rei, que no caso aqui, irmãos, o rei aqui simboliza o próprio Deus, que está preparando a bodas do cordeiro, tá? A gente tem aqui os participantes, né, da festa aqui, Jesus, né, a igreja, e aqui reunidos nesta festa, os convidados, ok? É uma festa nupcial, né? Então, uma festa é sempre bom, né, irmãos? A gente vai numa festa, a gente espera ter muita comida, muita bebida, né? Um momento alegre. E com certeza a bodas do Cordeiro, irmão, vai ser uma festa maravilhosa, em que nós celebraremos com o Senhor Jesus. Bem, a gente tem também, na história aqui, a gente percebe que existe uma vestimenta apropriada para a festa. Ok? Não é com qualquer vestimenta. E provavelmente aqui a ocasião que essa festa vai acontecer, quando será as bodas do Cordeiro? Na vinda do Senhor, né, irmãos? Tá? No arrebatamento da igreja, tá? Muito bem. Eu achei interessante porque eu estava estudando aqui e tem uma outra parábola que está lá no Evangelho de Lucas, que ela é muito semelhante com essa parábola, tá? Mas
na verdade, são relatos diferentes e têm propósitos diferentes também. Tá? Nesta parábola, a gente vai perceber, irmãos, que aqui existem uns convidados aqui que são os judeus, os fariseus, os saduceus, que rejeitam o convite. Tá? E depois a gente tem, então, os demais convidados. Então, vamos lá, ó. Vamos para a nossa parábola aqui. Jesus começa dizendo que um certo rei celebrou as bodas de seu filho. E o que ele faz? Ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes convidados aqui, os primeiros convidados, não quiseram vir. E de fato, irmãos, a gente sabe que os judeus, eles se recusaram a crer no Senhor Jesus, tá? E eles vão ficar de fora, tá, irmãos? Por quê? Porque para você participar das bodas do Cordeiro, irmão, você tem que ter crido no Senhor, você tem que acreditar nele, lá no Antigo Testamento, pela fé, né, daquilo que viria, mas depois que Jesus veio e ele organizou, instituiu a sua igreja, é através do Evangelho que nós somos salvos, irmãos. E esses primeiros convidados aqui, eles não aceitaram, tá? E de fato, desde Abraão, né, a Bíblia diz claramente que Abraão pregou o Evangelho, ele creu no Senhor e ele pregou o Evangelho, né, falando daquele que viria. Tá? E desde lá do Antigo Testamento até o tempo de Jesus, havia a promessa da vinda do Messias. Depois, lá no versículo 4, olha lá, ó, depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, já está tudo pronto, vinde às bodas. De fato, irmãos, né, esse convite, ele foi insistente, dizendo, ó, está tudo preparado já. Mas eles fizeram pouco caso. Aqui, ó, verso 5, ó. Lê para mim, irmã Linda, por favor. Irmã Linda, pode ler para mim o verso 5? Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o campo e outro para o seu negócio. Tá vendo, ó? Fizeram pouco caso. Irmãos, a gente percebe nitidamente que esses convidados aqui, ó, apesar da insistência, fizeram pouco caso, cada um foi cuidar da sua vida. E não só isso. Quando você lê os versos 6, lê para mim, Moacir, o versículo 6. Isso, ultrajaram e mataram. Então, veja, irmãos, Deus anunciou, né, a salvação por meio do Messias desde lá de trás, através dos profetas. Muitos deles foram mortos, ultrajados, espancados. Então, de fato, irmãos, o povo de Israel foram os primeiros convidados, porque primeiro foi anunciado a eles o Evangelho, a salvação por meio do Messias. Mas eles recusaram, irmãos. Inclusive, os próprios fariseus da época de Jesus. Tá? De fato, eles recusaram ao Senhor. Tá? E aí, o rei, tendo notícia, ele se encolarizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicídios, incendiou a sua cidade. E de fato, irmãos, Deus tem pesado a mão sobre esses que se recusam a aceitar o Senhor. A gente está vendo essa guerra aí do Hamas, aí do Israel, e se você vai estudar a história lá de Israel sempre sofreu, irmãos. Desde lá do Antigo Testamento, aquele povo vem sofrendo o peso da mão do Senhor e eles se recusam a reconhecer o Deus verdadeiro. Eles não conseguem entender a palavra de Deus, os mandamentos. Sempre
né? Hoje, quando nós começamos o nosso culto aqui, a gente leu ali o apedrejamento de quem? De Estevão. Um homem que não fez mal para ninguém, foi apedrejado pelos judeus. Então veja, na verdade, esses convidados aqui, ó, eles estão sempre sendo, né, de alguma forma, estão sendo disciplinados pelo Senhor. Tá? Vê, imagina que estão convidando para as bodas, uma festa. Mas aí, irmãos, isso é uma coisa importante, ó. Lá no versículo 8, olha o que diz. Lê para mim, irmã Nilda, por favor, verso 8. Está vendo? Na verdade, irmãos, os servos de Deus, eles têm sido perseguidos durante toda a história. Porque a grande maior parte das pessoas não são dignas. São rebeldes a Deus. Não conseguem entender. Tá? As bodas, na verdade, estão preparadas. A gente tem anunciado o convite do Senhor Jesus semanalmente aqui, às vezes até diariamente. Mas as pessoas se recusam a ouvir o chamado, irmãos, a aceitar o convite. Pensa comigo, irmãos. As pessoas têm recusado o convite o tempo todo. E aí, olha só, devido a essa dureza dos primeiros convidados, o convite foi aberto a todos. Então você olha quando você estuda as Escrituras, então o primeiro convite foi para quem? Para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas eles não foram dignos. E aí então o convite foi aberto a todas as nações. Então nós estamos vivendo agora, esse momento agora, que o convite está aberto a todos, inclusive ao povo de Israel, tá? Inclusive aos descendentes lá de Abraão, inclusive aqueles que se dizem israelitas, tá? Porque lá no versículo 9, ó, lê para mim, Marisa, por favor, verso 9. Ide, pois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que Encontrardes, né? Isso, então veja só, irmãos. Agora o convite é para todos. Por isso que a gente sai para evangelizar as pessoas e a gente quer evangelizar todos. Nem sempre a gente consegue conversar com todos. Às vezes você olha para uma pessoa, você percebe que a pessoa está apressada e tal, você deixa passar batido, mas no outro você pega. O convite hoje, irmãos, ele está aberto. Então a gente vê aí 3 momentos de convites. Nós temos o primeiro momento, né, que está lá no versículo 3, né? Foram convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Depois tem um segundo momento, mandou os servos, certo? Foi lá insistentemente, tá tudo preparado, os bois já estão mortos. Vamos lá para a boda. O rei preparou a boda. Mas eles não quiseram. Cada um foi cuidar da sua vida e alguns ainda ultrajaram e mataram. Mas agora, irmãos, o convite se estendeu a todos. O convite para as bodas do Cordeiro, irmãos, está sendo distribuído por todos os lugares, irmãos. Para todos que são encontrados. E aí, o verso 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Irmãos, de fato, a Bíblia diz lá, narra lá no livro de Apocalipse, né? Você tem a narração das bodas, do casamento. Então, vamos deixar marcado aqui
Ó, vou deixar marcado aqui, vou lá para Apocalipse, capítulo 19. Vamos ver se é esse. Apocalipse, capítulo 19. A partir do verso 5. Posso ler? E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E qual é a vestimenta? Linho fino, são a justiça dos santos. Então, Jesus está lá naquela parábola, irmãos, retratando também esse fato que vai acontecer no futuro, as bodas do Cordeiro, tá? Então a gente percebe que você tem os convidados, os primeiros, os segundos, né? Não aceitaram, recusaram o convite, não foram dignos, aí o convite se estendeu a todos. E aí a gente percebe, né? Vamos voltar lá para Mateus. Por quê? Porque o servo saiu convidando todo mundo que foi sendo encontrado, tá? E a festa ficou cheia. Realmente, irmão, vai ter uma multidão de pessoas lá nas bodas do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, irmão, de todos os tempos, tá? Desde os santos lá do Antigo Testamento, até todos nós aqui, até aqueles que virão no futuro. Essa aliança representando que hoje em dia o povo está fazendo, a gente convida. Isso. Mas assim também, né? Tem pessoas recusando, a grande maioria, mas o evangelho, né, o convite está sendo espalhado por todos os lugares, irmãos. E aí, olha só que interessante. A festa começou e o rei entrando, né, verso 11. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. Irmãos, na verdade, o que entende aqui, irmãos, é que existe uma forma correta para você participar das bodas. De fato, às vezes você recebe um convite de gala, né, para uma festa de gala, e está escrito lá, ó, roupa adequada. Como é que está escrito lá? Ou traje a rigor, ou traje social. Existe uma vestimenta. Se você chegar lá, tiver vestido de camisa, não entra. Né? A festa de gala, você tem que ir conforme. Não é verdade? Qual vai ser a nossa vestimenta diante do Senhor? Essa vestimenta da justiça dos santos. Porque nós vamos lavar as nossas vestes, né, para aquele momento nos encontrar com o nosso Senhor. E como é que a gente se prepara? Crendo no Senhor. O povo não foi
pode ter a vestimenta dele, né? Mas de fato, irmãos, olha só que coisa interessante. O rei começou a caminhar lá, opa, encontrou uma pessoa lá que estava sem veste adequada. Ó, o verso 12. E disse-lhe, amigo. Não, desculpa, verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então, na verdade, irmãos, ele não estava preparado, irmãos. Como que a gente pode se preparar para essa festa, irmãos? Chamou os bons e os ruins. Mas aí que está. Irmãos, a gente percebe aqui que, né, dentro desse contexto da parábola, havia um ali que não estava adequado. Mas Jesus está bem falado, vinde como estáis. Vinde como estáis, mas você tem que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, irmãos. Tem que ter mudança de vida, tem que ser essa nova criatura, certo? Então a gente percebe que nem todos aqueles que são convidados, irmãos, eles estão preparados, tá? E aí, olha só, não ficou por isso não, tá? No verso 13 diz assim, ó, disse, então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, irmãos, o reino de Deus, ele é semelhante a esta festa de núpcia. Entendeu? Não é que é igual, mas é semelhante. É por isso que a gente tem que entender que é uma parábola, é uma história. Não é exato. A gente sai pregando evangelho aí para as pessoas e não vem na igreja, não parece. Não vem. Mas percebe só, irmãos. Muitos são chamados, irmãos. O evangelho vem sendo pregado, há mais de 1000 anos aí, 2000 anos. Desde Jesus, os apóstolos e os cristãos têm evangelizado as pessoas e pregado, e falado, convidado, dizendo, um dia o Senhor Jesus vai voltar, irmãos. Mas muitos são chamados, poucos escolhidos, irmãos. Mesmo dentro do povo de Israel, irmãos, porque muitos dos judeus se converteram e foram salvos, irmãos. E muitos do Antigo Testamento creram na promessa e foram salvos. Você vê lá no livro de Hebreus, lá a galeria, né, de homens, né, que creram na promessa, enxergavam a promessa, né, pelos olhos da fé. Mas poucos são escolhidos, irmãos. Veja, o apóstolo Paulo, ele usa lá a história do povo de Israel quando saiu do Egito. Lembra? Uma geração inteira saiu do Egito, que eram escravos, e Deus libertou eles. Eles chegaram à Terra Prometida? Aquela geração não. Aquela geração ficou toda prostrada no deserto. Por quê? Por causa da dureza do coração. Por causa da falta de fé, irmãos. Então, Jesus, ele conta essa história aqui, né, da bodas, mostrando que o convite está sendo feito. Muitos estão sendo convidados, mas poucos são escolhidos. Tá? E como é que eu, então, me preparo, né? Porque o principal aqui, irmãos, que Jesus conta toda essa história aqui para mostrar o seguinte, você pode estar sendo convidado, mas poucos serão escolhidos. Não podemos, irmãos, desprezar o convite. Mas as pessoas têm desprezado. As pessoas têm sido convidadas, mas não têm dado ouvido ao convite do Senhor. Jesus diz assim,
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certo? Mas as pessoas têm se recusado a vir a Jesus, irmãos. Têm se recusado a conhecer a verdade por meio de Jesus. Mas os servos estão convidando. E nós temos convidado, irmãos, as pessoas a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, crer em Jesus como Senhor de suas vidas, para que possam participar da boda do Cordeiro. O que nós temos que fazer? Aceitar o convite e receber a Jesus como Senhor de nossas vidas. E reconhecer Ele em nossos caminhos. Tá? E servi-lo como servo. Que a gente possa, através da parábola, sempre aprender um pouco mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Amém? Deus abençoe a palavra dele. Eu vou pedir para a Débora finalizar aí para mim. Vamos fazer os nossos pedidos de oração.